Carol, então vamos lá. Me conta esses números da pesquisa Atlas Intel de hoje. Como é que está a eleição em São Paulo? Pois é, Léo, vamos lá. Pesquisa Atlas, divulgada hoje à tarde, né? Mostra um cenário aqui em São Paulo com Guilherme Boulos, do PSOL, com 29,4%, Pablo Marçal, do PRTB, com 25,4%, e Ricardo Nunes, com 22,9% dos votos. Este é o primeiro pelotão aí da disputa pela Prefeitura de São Paulo. A gente teve um movimento em relação à pesquisa da semana passada, né? O Boulos, ele oscila 1 ponto para cima, Marçal oscila 4,5 pontos para cima e o Nunes oscila 2 pontos para cima. O Marçal é o único, na verdade, que cresce, né? Que a gente pode falar que não só oscila, mas cresce, porque a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos, então aquele candidato que se movimenta mais que 4 pontos, ele de fato tem uma alta, né? Então o Marçal teve uma alta de 4,5 pontos. A pesquisa Atlas, Léo e nossos espectadores aqui, né, ela é feita com base em questionários aplicados por meio da internet, tem uma metodologia desenvolvida pela Atlas, né, de geolocalização das pessoas, de validação desses questionários também, né, para que uma pessoa não responda mais de uma vez, né, a pesquisa, enfim, tem uma metodologia de confiabilidade, né, dessa pesquisa. E a gente nota pequenas diferenças em relação a outras pesquisas, né? Mas ainda assim é um cenário ali embolado entre aquelas três figuras, né? O prefeito atual, Ricardo Nunes, o oponente dele, Guilherme Boulos, do PSOL, e o desafiante Pablo Marçal, né? Uma figura muito nova aí nessa eleição de São Paulo. Na simulação do segundo turno, Léo, a gente tem entre Boulos, se o segundo turno fosse por essa pesquisa, o mais provável seria Boulos contra Marçal, que está logo depois dele, né? Se fosse esse o segundo turno, Boulos venceria com 48 contra 40 de Marçal. Se for para o segundo turno com Nunes, segundo a pesquisa Atlas, Nunes ganha com 48 contra 37 de Boulos. E se o segundo turno fosse entre Nunes e Marçal, Nunes vence com 46% dos votos contra 30 de Marçal. Algo bem interessante para a gente pensar, eu adoro essa parte da pesquisa, é a gente olhar para o perfil de eleitor que responde a pesquisa, né, dizendo se vota em um e em outro candidato. Então eu separei aqui para quem nos acompanha, né, o Boulos, o perfil majoritário de quem vota no Boulos são mulheres com idade entre 25 e 34 anos. Quando questionados sobre a religião, são em sua maioria agnósticos ou ateus, que têm ensino superior e uma renda familiar entre 13 e 5 mil reais. O perfil de quem vota no Marçal agora são homens, idade entre 45 e 59 anos, evangélicos, com ensino fundamental e renda também entre 13 e 5 mil reais. E o eleitor do Nunes, quem é? No geral, mulher, acima de 60 anos, católica, com ensino fundamental e renda familiar um pouco mais baixa do que Boulos e Nunes. A renda familiar em média de quem fala que vai votar no Nunes é de até 2 mil reais. Esses são os principais destaques da pesquisa Atlas, que é a primeira de uma série de pesquisas que vem essa semana nos mostrando a reta final dessa disputa. 6 de outubro, domingo que vem, eleição, né, Léo? Todo mundo aqui no SBT News trabalhando, Carol, preparando uma cobertura especial para as eleições no próximo domingo, né? A gente vai ter transmissão, vai ter o site também ali mostrando todos os momentos. Carol, a gente propôs aqui uma conversa, a conversa também com o cientista político que entra na sequência, falando justamente aqui dessa estratificação aqui por voto, e a gente por segmentos. E a gente vai tratar de religião aqui nesse caso, mostrando como está cada um dos candidatos em relação à religião, né? No caso do segmento evangélico, e especificamente nessa pesquisa, a margem de erro é de 3 pontos percentuais. No geral, a pesquisa tem 2 pontos percentuais, mas nesse segmento evangélico ele tem 3 pontos percentuais. É um detalhe, parece detalhe, mas é importante. A gente conversou com o pessoal da Atlas Intel, eu perguntei para eles qual era o ponto na questão dos evangélicos. Isso varia, inclusive, dentro dos próprios grupos da própria religião. Então, para católicos, pode ter um ponto, pode ter uma diferença na margem de erro.
para ateus e agnósticos, por exemplo, outra margem, mas vamos tratar de evangélicos, que é um segmento que todas as campanhas têm uma atenção especial. Por exemplo, a campanha do Boulos, que entre os três candidatos, entre os três primeiros candidatos, é o que mais tem dificuldade nesse público. A campanha do Boulos, ele tem um núcleo específico para tratar da estratégia para evangélicos. Eu conversei com alguns integrantes da campanha do Boulos em determinados momentos ali, sobre o geral da campanha, mas tem um aspecto importante nesse caso, que é o seguinte. Aquela questão do hino, né, que foi cantado em linguagem neutra, segundo a campanha do Boulos, aquilo impactou muito a própria campanha, a campanha do Boulos. Nos últimos dias, nas últimas semanas, Boulos conseguiu reagrupar, conseguiu retomar aquele terreno que ele já tinha. Um dos motivos foi uma reportagem da Folha mostrando que aquela acusação do Marçal, falando do uso de drogas relacionado com o homônimo do Boulos, aquilo acabou, de certa forma, neutralizando esse desgaste do Boulos do hino, que foi muito pesado, segundo a própria campanha do Boulos, né? Foi algo que tinha ali todo um cenário da esquerda, com inclusive o presidente Lula estava no palco, se começou a cantar um hino em linguagem neutra e acabou que aquilo acabou desafiando o próprio Boulos, que teve que falar que não era uma ação da própria campanha, enfim, que aquilo ali não estava acertado, combinado. Por quê? Porque eles sentiram efetivamente o impacto. Agora, no caso, Carol, do Marçal, eu vou passar os números aqui, considerando essa margem de erro dentro dos evangélicos, de 3 pontos percentuais, Guilherme Boulos tem 14,6%, Marçal tem 39,3%, ele teve um crescimento entre uma e outra pesquisa, né, para além dessa margem de erro de 3 pontos percentuais, e o Ricardo Nunes tem 23,1%. Logo depois do Ricardo Nunes aparece Tabata Amaral com 11,1%, e na sequência vem a Maria Helena. Maria Helena do Novo. O Datena tem muito pouco entre evangélicos. O que é que te parece, Carol, essa reta final aí de campanha? Lembrando que hoje teve uma sabatina da Folha e do UOL, que teve uma guerra, né? Vamos dizer assim, um duelo de salmos, né? Para quem vem, quem falaria mais salmos. Inclusive a Tabata Amaral acabou entrando também nessa disputa, mesmo que perifericamente, Carol. São coisas curiosas que a gente está assistindo nessa eleição, né? No debate do UOL e da Folha hoje pela manhã, teve um momento em que o Pablo Marçal, querendo se mostrar mais cristão, mais religioso, né, do que o Ricardo Nunes, ele faz um pouco aquilo que a gente viveu no colégio, quando a professora vai tomar a matéria, né? E aí ele falou, cita aí tal versículo, cita quem são os filhos de um, de outro. Ele praticamente fez uma chamada oral sobre a Bíblia com o Ricardo Nunes, para que o Ricardo Nunes tentar desestabilizar o Ricardo Nunes e mostrar ali que ele não seria tão cristão quanto né? O fato é que, assim, conhecendo o histórico dos candidatos, né, o Ricardo Nunes, de fato, é católico, né? Bastante religioso. O gabinete dele aqui na prefeitura é cheio de imagens de santo, né? Ricardo Marçal é um candidato evangélico, né? E o Boulos, ele se coloca sempre como uma pessoa que respeita as diferentes religiões e que não dá tanto destaque, né, politicamente, para essa questão da religião. Só que a gente tem que lembrar que é importante, as igrejas, né, os cultos, são as oportunidades em que as pessoas discutem sobre política, escutam as suas lideranças sobre política e definem também, sim, os seus votos, né, são espaços sociais importantes para a política. E a esquerda, assim como o presidente Lula teve esse desafio quando se elegeu em 2022, né, a esquerda, agora com Guilherme Boulos, de novo, emperra nesse segmento, né, evangélico e religioso, porque é identificado com pautas mais
progressistas e pautas que geram divisão, né? Quando a gente fala da linguagem neutra, por exemplo, não necessariamente a pessoa que critica esse linguagem neutra é contra a população LGBTQIA+, ou é contra, né, que essas pessoas tenham direitos básicos, mas a linguagem neutra é algo que causa muita divisão, né? Em qualquer debate político, isso vai causar divisão e vai acabar afastando das pessoas que têm um pensamento mais conservador os candidatos de esquerda, né? Então, hoje, de fato, o debate foi marcado por uma disputa ali de quem era o mais religioso entre Marçal, Nunes, Tabata, né? Tabata, ainda que diga que não usa religião para pedir voto, ela fala sempre que tem oportunidade, sou cria da igreja, me cresci dentro da igreja, foi por causa da igreja que eu tive a disciplina, né, de seguir os estudos e me tornar quem eu sou. Então, estão colocadas aí as cartas dos candidatos. Pergunta aqui, Carol, dizendo o seguinte: candidatos devem recorrer à religião para buscar votos? 53% estão dizendo que não. 47% dizem que sim, ou seja, tem uma divisão também na própria questão de como atua na campanha. A gente passou aqui os números dos evangélicos, vamos aos números dos católicos, tá certo? Em relação a essa pesquisa aqui. Deixa eu voltar na pesquisa aqui, para que a gente venha e detalhe aqui os católicos. Eleição de São Paulo, a relação é a seguinte, ó. Católicos, de fato, como você falou, Ricardo Nunes, ele vai melhor. Não, desculpe. O Boulos vai melhor, 26,6. Vai melhor não. O Boulos aparece com 26,6, o Marçal 24,2 e aí sim, confirmando, Ricardo Nunes vai melhor com 32,3. Logo depois vem Tabata Amaral com 8,1. No caso de outra religião, Boulos, ele vai para 42%. Mais uma vez, pessoal, nesse caso aqui, tem uma margem de erro maior na pesquisa. Mas tem 42%, vai muito bem. Entre ateus e agnósticos, Boulos vai para 51,3%. Como é um universo menor de pesquisados nesse público, mais uma vez, a margem de erro é ainda maior. No caso de outra religião, o Marçal tem 21,3%, agnósticos e ateus 6,9%. No caso de Ricardo Nunes, ele 12,7%, entre outras religiões, agnóstico e ateu 6,6%. Como você bem colocou aqui, a Tabata Amaral vai com 26,3% quando está falando entre agnósticos e ateu. Na verdade, um número que é bem diferente, né? bem mais expressivo do que os demais candidatos, Carol. Carol, estamos aí há uma semana, como você já falou, é uma reta final. Nesse momento, no segundo turno, uma clara diferença ali de quem pode ganhar um determinado movimento ou outro. Queria um pouco da tua análise de como vai ser essa última semana, considerando novas pesquisas e os últimos debates. Muito bem, pois é, o que a gente pode... bom, vamos um pouquinho de calendário aqui. A gente vai ter pesquisa quase todos os dias durante essa semana, né? A gente tem ali, as últimas pesquisas, elas saem no sábado, na véspera da eleição, né? Temos uma pesquisa da Datafolha, que todas as campanhas estão muito, muito atentas, né? E ela é de véspera de eleição, então ela pretende captar o voto já bem cristalizado do eleitor, que voto que ele vai levar para a urna, né? As campanhas, de uma forma geral, não entendem que é hora de ousar, então, na verdade, se tenta reforçar aquelas mensagens principais que foram ditas pelos candidatos e ditas na propaganda, na internet, né, durante a campanha. O Ricardo Nunes, que é o desafiado dessa eleição, né, o prefeito que está no cargo e que tenta a reeleição, ele tem, já desde a semana passada, e deve intensificar nessa semana, a mensagem de que ele é o caminho seguro.
Então é esse caminho levando as pessoas a tentar uma manutenção dele no poder, né? Os adversários, por outro lado, né? Marçal e Boulos, que estão mais no cangote ali do prefeito, né? Estão embolados, na verdade, os três ali no primeiro pelotão, né? Marçal e Boulos, desafiando, expondo, né, defeitos tanto do prefeito quanto da gestão dele à frente de São Paulo. E eu esperaria, assim, não esperaria grandes mudanças de estratégia, né? A gente tem um último debate, que é o debate da TV Globo, na quinta-feira, e vai ser ali um momento de maior exposição, em TV aberta, né, da semana, de todos os candidatos, dos 5 candidatos mais bem posicionados, né? Então, o que eu espero é uma semana de bastante campanha na rua, bastante publicidade, né, campanha eleitoral espalhada por aí, mas não tanto de mudanças de estratégia, né? Os candidatos apresentaram até agora aquilo que tinham. A exceção eu faço aqui para o Marçal, porque sinceramente não consigo prever o que a campanha dele pode trazer pela frente. Mas até agora ele passou daquele personagem, né, mais agressivo para um personagem um pouco mais moderado, mas ainda com ataques, né, ao prefeito, ao Boulos. Então pode surgir alguma surpresa nesse aspecto. Aí essa semana, então já convido aqui para outras aparições aqui durante a semana para que a gente comente a eleição. Um forte abraço para você, muito obrigado, viu? Um abraço, tchau. Vitor Miciato, cientista político e doutor em História. Vitor, muito obrigado aqui pela presença no Poder Expresso. Vitor, comece perguntando sobre as eleições em São Paulo, falando um pouco dessa disputa no campo evangélico. Queria que você fizesse ali algumas considerações sobre os primeiros colocados. E aí também a Tabata hoje, no debate hoje mais cedo, do UOL, da Folha, acabou que teve quase uma guerra ali entre versículos né, e claramente ali uma busca por esse eleitor, que é um eleitor que a gente sabe que é capaz de decidir a eleição pelo tamanho desse segmento. Como é que você está avaliando esse momento e nessa reta final de campanha para ganhar corações e mentes desse setor, dos evangélicos? Perfeito. O número de evangélicos vem crescendo cada vez mais no Brasil, né? Isso é uma tendência que no século XXI provavelmente superará o número de católicos aqui no Brasil. Com isso, a cada eleição, o seu peso fica mais importante. No caso de São Paulo, que é uma cidade muito complexa, muito multifacetada, nós temos atualmente, nas 3 primeiras colocações, uma divisão da direita e, de uma certa forma, também uma divisão entre os evangélicos, no apoio a Pablo Marçal e a Ricardo Nunes, a depender dos grupos religiosos de cada lado. No caso de Guilherme Boulos, nós temos a consolidação de um grupo mais à esquerda do espectro político paulistano, que sempre esteve presente, que muitas vezes consegue chegar ao segundo turno. Basta nós pensarmos em Erundina, basta pensarmos em Marta Suplicy e Fernando Haddad, para ver que são candidatos da esquerda que chegam ao poder e conseguem, em São Paulo, suplantar até mesmo a figura do Lula, no sentido de que eles conseguem garantir um apoio popular nesse momento. Então, enquanto a direita, de uma certa forma, está dividida entre 2 candidatos, no caso de Boulos, a esquerda está consolidada em um candidato. Em relação a Tabata Amaral, essas polêmicas que veio acontecendo principalmente nas eleições, a gente vê que a candidatura dela serve muito mais como uma bandeira ou de enfraquecimento de Pablo Marçal, ou até mesmo com um possível suporte que a gente ainda não consegue definir e que pode decidir uma eleição em favor de Ricardo Nunes ou Guilherme Boulos, a depender do seu apoio político, a depender também de como será o segundo turno. Portanto, nesse sentido, hoje a esquerda espera muito mais uma vitória de Pablo Marçal, por conta da rejeição ser maior do que Ricardo Nunes, do que necessariamente um segundo turno entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Apoio
vou fazer aqui um grande resumo, evidentemente com todos os riscos de resumo, mas mostrar que nesse segmento evangélico, Nunes tem apoio claramente ali de grandes líderes. A forma que Marçal atua é uma forma mais polarizada, né, no sentido das próprias igrejas ali. Ele não recebe o apoio oficial de um líder evangélico, mas ele mostra força nas pesquisas. Caso do Boulos, de maneira muito mais distante do que esses dois candidatos, ele tem o apoio ali de alguns pastores progressistas. O Henrique Vieira, por exemplo, é um nome que, né, claramente ali de apoio ao Boulos, mas de alguma forma o Boulos, apesar de não conseguir ter esse avanço entre evangélicos, ele pelo menos, a campanha que a gente conversou ao longo dessas últimas horas, pelo menos comemora o fato de que aquele terreno perdido depois do hino cantado em linguagem neutra, onde tinha todo um palco com figuras representativas da esquerda, como o próprio presidente Lula, aquele terreno perdido acabou de alguma forma sendo recuperado. Um dos motivos seria a própria reportagem da Folha de São Paulo, mostrando que a acusação de Pablo Marçal sobre o uso de drogas de Boulos era uma acusação falsa, se referia a um homônimo nessa acusação. E dentro desse aspecto, como é que você avalia a força política de cada candidato nesse segmento? Eu vejo que Ricardo Nunes, como você bem colocou, ele tem um apoio institucional das igrejas evangélicas. No entanto, Pablo Marçal ascendeu nessas últimas semanas muito por conta de uma ala dos evangélicos em que não se compõe a partir das grandes instituições evangélicas, das tradicionais instituições evangélicas. Lembrando que as igrejas neopentecostais, de uma certa forma, são muito divididas aqui no Brasil. Então isso produz para Pablo Marçal uma ascensão com certo limite, é verdade, mas principalmente nas classes D, E e C da sociedade brasileira. No entanto, eu vejo que a maioria dos evangélicos ainda estão com Ricardo Nunes, pelo menos de acordo com as pesquisas. E no caso do Guilherme Boulos, aí eu vejo que há uma parcela bem menor dos evangélicos em relação ao apoio a Boulos, muito por conta das suas ideias mais progressistas, ligadas inclusive à questão do aborto, a questão principalmente a questão do aborto. Eu acho que isso ainda influencia muito na decisão dos evangélicos em pautar mais seu apoio a Nunes e a Marçal. Mas eu vejo que institucionalmente, principalmente com o apoio de Tarcísio, que se elegeu com maciço apoio dos evangélicos aqui em São Paulo, Ricardo Nunes carrega um apoio majoritário das igrejas evangélicas, principalmente aqui no primeiro turno. Uma questão, Victor, você falou do Tarcísio aí, uma questão importante que eu acho que tem que entrar nesse debate. Muitos analistas e jornalistas atribuem um peso político ao Tarcísio na campanha de Ricardo Nunes, que na minha avaliação tem que de alguma forma ser relativizada. Tarcísio está com 1 ano e meio de mandato. Tarcísio foi eleito majoritariamente com o apoio do Jair Bolsonaro. É inegável isso. Tarcísio não seria eleito se não tivesse o apoio de Bolsonaro. E eu acho que, por mais que se tente fazer uma separação entre esses dois personagens, é quase impossível. Bolsonaro está contido em Tarcísio. Então, na cabeça do eleitor, o Tarcísio ainda representa o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por mais que se possa, em determinados momentos, ou por um desejo, ou por uma análise efetiva do personagem Tarcísio, eu acho que em determinado momento tenta se mostrar com isso uma fragilidade eleitoral de Bolsonaro que ele não tem. Ele tem uma força política muito expressiva. A gente vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, o que era uma eleição garantida para Eduardo Paes,
nesse atual momento, a depender das pesquisas, já não é tão garantida. Tem um crescimento muito claro do candidato de Bolsonaro, o Ramagem, o delegado da Polícia Federal. Queria que você fizesse a análise desses dois personagens, e aí a gente pode continuar também nesse campo religioso, a partir desses dois personagens, como você mesmo está propondo aqui nesse debate. Mas eu queria um pouco dessa tua avaliação sobre esse Tarcísio ainda está com a presença, a sombra de Bolsonaro na própria imagem dele. Certo. Tarcísio, eu considero que ele representa dois campos da direita em São Paulo. Evidentemente, como você bem colocou, o campo bolsonarista, que tem ainda um impacto principalmente no estado de São Paulo. Eu não diria que possui a mesma força na cidade de São Paulo. No entanto, na cidade de São Paulo, além do bolsonarismo, o Tarcísio capilarizou muito o antigo apoio aos tucanos, já que o PSDB veio perdendo muita força após a situação complicada em que João Dória levou o partido no que diz respeito às suas pretensões para se candidatar a presidente. Quando isso não foi possível, eu vejo que o PSDB rachou, enfraqueceu ao ponto de não concorrer ao segundo turno, está fora completamente com a candidatura de Datena, e aí o Tarcísio acabou, tanto da parte da direita quanto da centro-direita, amalgamando essa visão em São Paulo que é muito forte. Eu diria que na cidade de São Paulo existe uma polarização não radical, ao contrário de outros lugares do Brasil. Então, em São Paulo, você tinha uma alternância entre PSDB e PT, sendo que o PSDB colocou vice-prefeitos no seu lugar de outros partidos, como foi o caso de Kassab e agora também o caso de Ricardo Nunes. E aí, essas duas visões, elas se entrelaçaram com o Tarcísio, que, de uma certa forma, é um candidato mais técnico, mais moderado que Bolsonaro. Então, com isso, ele consegue trazer para o Ricardo Nunes, a partir do momento em que ele tem declarações mais fortes em apoio ao Ricardo Nunes, aquela desidratação inicial que Ricardo Nunes mostrava deixou de existir. E hoje você tem um impasse que vai ser resolvido pelos indecisos nessa última semana. Em qual é o impasse? Com o Ricardo Nunes, praticamente a certeza da direita vencer no segundo turno. Com o Pablo Marçal e sua crescente rejeição, a chance de você ter uma eleição polarizada e aí talvez ela ser decidida nos mínimos detalhes num possível segundo turno entre Boulos e Marçal. Então eu vejo que nesse sentido o Tarcísio ele acaba por unir mais diferentes visões evangélicas dentro das eleições. Victor Miciato, muito obrigado aqui pela presença aqui com a gente no Poder Expresso. Agradeço muito, principalmente a sua paciência, né, a sua disponibilidade aqui, pelo seu tempo aqui com a gente. Um forte abraço, um bom trabalho. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, um grande abraço.